Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 13, continuação, que diz assim: a multiplicação dos pães. Assim que Jesus ouviu estas coisas, retirou-se do barco e, em particular, para um lugar deserto. E a multidão, entretanto, ao saberem disso, saíram da cidade e o seguiam a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosas multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram-se de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, a multidão, para que possam ir a algum povoado e comprar comida. Jesus, porém, lhe respondeu: o povo não precisa ir embora. Dar-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: traga-os aqui a mim. E mandou que a multidão se assentasse sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os peixes e, olhando para o céu, o abençoou. E em seguida, tendo partido, deu aos discípulos, e estes serviram à multidão. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de sobra. Os que alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém, né? A multiplicação dos pães, né? Aqui, né, seguido de ontem foi de João Batista, né? Que ele tinha sido morto, e Jesus saiu entristecido com seus discípulos no barco, mas a multidão seguia, né? Só que a multidão ia a pé. E o interessante era isso, né? Que a multidão queria continuar próximo de Jesus. A multidão, ela seguia, elas queria continuar ali recebendo o que Jesus estava dando, né? E a multidão o seguiu. E aqui fala sobre a multiplicação dos pães. Ali aquelas pessoas estavam seguindo Jesus. E fazia horas e elas estavam com fome. E Jesus, ali movido de íntima compaixão, o Senhor queria dar algo para elas comer. E ali Jesus olha para os discípulos, né? Porque os discípulos falam: Senhor, despede a multidão, porque aqui é um lugar deserto, não tem o que comer, né? Mas Jesus fala, né? Vá e dá vocês o de comer para eles. Jesus estava ensinando os discípulos, assim como ele nos ensina nos dias de hoje, né? Ele é um milagre, ele é o dono do milagre, né? Mas ele quer que nós creiamos que ele pode fazer. Então ele estava ensinando os discípulos ali que o milagre o Senhor pode fazer, mas temos que ter fé, temos que confiar nele. E o Senhor pega, e Jesus pega e olha e fala assim: dá vocês de comer para os discípulos, para a multidão. E eles falam: não, Senhor, despede logo a multidão, porque já está ficando tarde, para que eles possam sair aqui e comprar alguma coisa e comer alguma coisa, né? E o Senhor fala: não, dá vocês o de comer a multidão. Não manda eles embora, não despede-os, não. Porque ali Jesus estava curando os doentes, Jesus estava fazendo milagres e maravilhas, né? Quantas vezes na nossa vida nós precisamos de milagres e maravilhas aconteça, mas nós não alcançamos porque nós não temos fé. Nós não alcançamos porque pedimos mal. Nós queremos pedir só o que nós achamos que nós precisamos. E muitas vezes no que nós achamos que nós precisamos não tem valor nenhum diante de Deus. Porque nós queremos só para nós mesmos, muitas vezes, né? Para nossa honra, para nossa glória. E o Senhor, quando Ele quer abençoar, entenda, a bênção dele está sobre todos, mas quando Ele quer abençoar, Ele quer dar uma bênção para a multidão. Não é só para chegar em você e parar, mas é para poder ser transmitido a várias pessoas. Porque o Senhor trabalha em unidade, o Senhor trabalha em união. Muitas vezes a casa não é bem sucedida porque aquela família não está toda completa, depositando a fé no Senhor para que a bênção possa ser alcançada, o milagre possa ser vivido. E Jesus fala sobre isso da casa dividida, porque a casa dividida ela não se mantém de pé.
E muitas vezes buscamos de um lado, buscamos de outro, mas a família tem que estar em união para receber o que o Senhor quer dar. Porque a bênção está sobre todos, mas entendo, os filhos de Deus têm um lugar diferenciado. Aqueles que escolhem a Ele, e Ele fala na palavra dele, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então tem um lugar especial para aqueles que se achegam até Jesus. E essa multidão ali, elas queriam chegar próximo de Jesus, elas queriam receber a cura, a bênção, tudo que elas foi buscar. E ali Jesus pega e fala para os discípulos, né? O que temos? Ele faz uma pergunta, o que temos, né? Porque o Senhor vai trabalhar muitas vezes naquilo que a gente já tem. Muitas vezes a gente quer que aconteça o sobrenatural. E o Senhor está falando, não, o que tem? É pouco, mas traga aqui, porque eu faço multiplicar. Muitas vezes nós queremos buscar de fora. Mas o Senhor está falando, o que você tem, eu faço multiplicar. E ali o Senhor perguntou o que tinha. Eles falando, Senhor, temos só 5 pães e 2 peixes. E aí ele falou assim, traga a mim. Traga a mim o que nós temos que oferecer primeiro para o Senhor. Senhor, eis-me aqui com tudo que tenho. O que eu tenho hoje é isso, o que eu tenho hoje é a minha vida. Diante da tua presença, hoje eu não tenho nada, Senhor, mas eis-me aqui de corpo, alma e espírito. O Senhor, Ele quer o que você tem. Se é o seu tempo, entrega ao Senhor. Se é a sua vida, entrega ao Senhor. Se é os seus problemas, não importa, entrega ao Senhor. Porque Ele carrega para nós o nosso fardo. E o fardo se torna leve. E ali eles levaram para Jesus o que tinha, que era 5 pães e 2 peixes. E o Senhor ofereceu a Deus. Porque tudo que era de Jesus, Jesus oferecia ao Pai. Nos ensinando e ensinando os discípulos que tudo que a gente for fazer, a gente tem que oferecer primeiro a Deus. Em consagração, quer seja beber, quer seja comer, quer seja o trabalho, tudo que nós temos para fazer, Jesus nos ensina a oferecer primeiramente ao Pai, assim como Ele fez. E assim Ele pegou e deu graças, ofereceu a Deus e falou, Senhor, Pai, obrigado. Então Ele agradeceu. E assim Ele nos deixou a oração, né? Do Pai Nosso que estás no céu. E interessante que quando Jesus ora e agradece a Deus, Ele manda sentar as pessoas. As pessoas precisam estar preparadas para receber. Entenda, muitas vezes nós não recebemos porque nós não estamos na posição para receber. O Senhor tem chamado os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eles têm buscado posicionamento. Será que nós temos nos posicionado diante da presença do Senhor? Era isso que Ele estava ensinando para a multidão, era isso que Ele estava ensinando para os discípulos. Se posicione diante da minha presença. Porque só vai acontecer um milagre, só vai acontecer tudo o que tem para acontecer quando vocês se posicionar. E ali o Senhor estava mandando cada um se posicionar, tomar o seu lugar, para receber o que Ele tinha para entregar. Quer seja um milagre, quer seja o que você tenha buscado, se posicione diante da presença do Senhor. Porque Ele quer entregar um milagre para mim e para você. Basta nós nos posicionarmos diante do Senhor. E ali aquelas pessoas se sentaram. E conforme elas se sentaram, o Senhor entregou para os discípulos. Porque temos que entender que temos acima de nós, tem os pastores. Então o Senhor entregou para os discípulos ali, dando um sinal de autoridade para os discípulos. Jesus, Ele deu para os discípulos, para que os discípulos distribuíssem. E ali os discípulos distribuiu a cada um. E ali conta, né, que quando todos se alimentaram ali, todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O Senhor quer fazer milagres na nossa vida, mas nós devemos estar na posição. Porque Jesus traz à existência o que não existe. Ele multiplica o que você tem e Ele traz à existência o que não existe. Então, quer seja o que você tenha a buscar, busque no Senhor, porque dele é que vem tudo.
Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.